Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista exclusiva para você. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Estamos em nome de Hospital São José, Unesc, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnósticos. Ops, esqueci! Quem nunca passou por uma situação em que simplesmente não se lembrou onde guardou algo ou o que disse em algum momento? Esses pequenos lapsos estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Somos bombardeados por uma infinidade de informações a todo instante e, com isso, passamos a selecionar o que realmente vale a nossa atenção. Por outro lado, com a pandemia do coronavírus, veio o lockdown. E o isolamento parece ter contribuído para o aumento de pessoas reclamando de como suas memórias pioraram. Até onde tudo isso tem fundamento? O que podemos fazer para melhorar nossa memória? É o que vamos descobrir com a nossa entrevistada de hoje, a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluane. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui no programa com você. Doutora Cláudia, então, para começo de conversa, como funciona no cérebro o processo de aprendizagem e de memória? Na verdade, assim, tudo que nós sabemos, tudo que nós somos, é o que nós lembramos. Então, eu sei que eu sou Cláudia porque eu lembro do meu nome, eu lembro da minha história, eu lembro de onde eu vim, eu lembro que eu estudei, eu lembro onde eu moro, eu lembro dos meus filhos. Então, nós somos o que nós lembramos. Esse conjunto de informações é armazenado no cérebro a partir de algumas estruturas, né? Hipocampo, córtex entorrinal e tal. Então, a informação chega até a gente. Há uma seleção do que é importante e o que não é importante. O que é importante fica na memória de curto prazo, que dura segundos a horas. E se essa informação realmente for repetida ou for importante, ela vai para um segundo estágio, que seria a memória a longo prazo. Quando essa informação chega na memória a longo prazo, ela pode durar dias, meses, que é a memória de longo prazo recente, ou ela pode durar a vida inteira, que é a memória de longo prazo tardia, né? O que faz com que essa informação seja gravada ou não seja gravada? Assim, se você vamos dizer, você veio aqui para a gente conversar, você passou por vários carros, várias pessoas. Talvez você não saiba quantos carros brancos você passou, quantos carros vermelhos você passou. Mas se, por exemplo, você passou por uma Ferrari conversível, você ia lembrar da Ferrari conversível. Por quê? Porque aquilo te chamou a atenção. A outra forma de gravar é a repetição. Quanto mais a gente repete um assunto, fala um assunto, repete aquele assunto, mais você está dizendo para o teu cérebro que aquela informação é importante. E essas repetições e esse armazenamento vai gerando alterações nos neurônios para se tornar uma informação permanente. Então, para você lembrar das coisas, para você lembrar do que você é, ou lembrar das informações, é importante que você, ou que a informação chame muita atenção, ou que você repita essa informação várias vezes. Isso tudo vai gerar esse armazenamento da informação. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-la novamente, doutora Cláudia Eluane, ela que é médica geriatra, e no programa de hoje estamos falando sobre memória. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal
pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Já voltamos. É normal o paciente questionar a equipe médica e demais profissionais se a cirurgia bariátrica é segura. A cirurgia bariátrica está há muitos anos estabelecida como um procedimento altamente seguro entre vários procedimentos cirúrgicos realizados largamente em todo o mundo. E nós realizamos a cirurgia bariátrica sempre por videolaparoscopia. Este método permite que o paciente fique pouco tempo no hospital e retorne mais rapidamente às suas atividades habituais, com dor mínima ou ausente. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluane. Doutora Cláudia, às vezes somos apresentados a alguém e em minutos não lembramos do nome da pessoa. Nesse caso, é falha de memória ou falta de atenção? Que relação existe entre memória e atenção? Na verdade é isso. Quer dizer, quanto mais atenção a gente dá a uma situação, mais fácil memorizar. Então, por exemplo, às vezes você é apresentado uma pessoa e você achou lindo o óculos dela. Então você falou, nossa, que óculos lindo. Você vai lembrar do óculos, mas não vai lembrar do nome. Ou você vai lembrar que aquela pessoa, vamos dizer, era um entrevistador importante ou uma pessoa que você queria ser apresentada, mas o nome não foi tão importante. Então a gente grava o que é importante para a gente. O cérebro entende o que é importante para você e ele grava o que é importante. Doutora Cláudia, uma outra questão. O que pode causar a perda de memória? Tá. Então, assim, na verdade, as alterações da memória, né, elas podem ocorrer geralmente por doenças, né? Então, a gente tem as doenças degenerativas, tipo doença de Alzheimer, demência de Corpus-Levy, demência frontotemporal, fases tardias da doença de Parkinson. Tem infecções, e daí depois, quando a gente falar sobre o Covid, também tem a ver, mas infecções como AIDS, como toxoplasmose. Tem doenças metabólicas, por exemplo, hipotireoidismo, se não estiverem controlados, né? Porque senão daqui a pouco todo mundo está com hipotireoidismo, ah, meu Deus, vou ficar esquecido. Mas doenças não controladas, metabólicas não controladas, falta de algumas vitaminas, como vitamina B12, como ácido fólico, também podem gerar alteração de memória. Estresse, depressão, falta de atividade física. Então tem vários medicamentos podem dar alteração de memória também. Então é um leque enorme de situações que podem alterar a memória.
Quando a pessoa deve começar a se preocupar com os esquecimentos frequentes? Existe idade para isso começar a acontecer? A falta de memória ou esquecimento tem relação com a idade? Aí tem várias coisas importantes para a gente falar. A gente tem as alterações de memória, que são as alterações de memória relacionadas ao próprio envelhecimento. Então, com o envelhecimento, a gente tem a diminuição de reservas do organismo de maneira geral. A gente tem uma diminuição de reserva cardíaca, uma diminuição de reserva pulmonar, e você acaba tendo uma diminuição dessa reserva de neurônios, que pode gerar um alentecimento do raciocínio e uma dificuldade de armazenar coisas novas. Um exemplo clássico é o seguinte: você consegue alfabetizar uma criança em 6 meses, e você, às vezes, um adulto que não sabe ler, você leva 3 anos para conseguir alfabetizá-lo. Por quê? Ele consegue lembrar, ele consegue aprender, só que demora mais tempo. Então, esquecer de algumas coisas é normal de acontecer com o envelhecimento, né? Bom, mas quando que isso é doença? Quando esse esquecimento ele já está atrapalhando a vida diária. Então, um exemplo clássico é aquele negócio assim: a pessoa esquece a chaleira no fogão e daí alguém chega e fala assim: olha, tem uma chaleira lá no fogão. Daí você pergunta: tá, quem deixou lá? Fala assim: quem deixou essa chaleira aqui? Isso é sério. Ou então a pessoa chega lá e fala assim: nossa, como eu estou distraída, deixei a chaleira aqui no fogão, eu devo estar com Alzheimer. Essa não está com Alzheimer. A que está com Alzheimer é que não lembrou que foi ela que pôs. Ou então, por exemplo, vou fazer uma comida. Queimei lá no fogo o assado. Distração. Pegou, pôs a comida lá para assar, não ligou o fogo, tira a comida crua e põe na mesa como se estivesse assada. Isso é doença. Então, a gente sabe que tem algum problema na memória quando as alterações são alterações maiores, são alterações que atrapalham a vida e que as pessoas acham muito diferente aquilo. Não ir buscar uma coisa e voltar, isso aí não tem problema. Doutora, quais os problemas neurológicos que podem afetar a memória? A gente tem as doenças neurodegenerativas, né? Doença de Alzheimer, demência de corpo de Levy, demência frontotemporal, tem as doenças vasculares, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem um derrame, né, o AVC, que é uma falta de sangue numa área maior ali, você tem vários pequenos AVCzinhos, entre aspas, seria vários pequenos pontos de isquemia que não recebe sangue, isso também pode dar alteração de memória, que seriam os quadros vasculares. A gente tem uma hidrocefalia de pressão normal, que é o excesso de líquido no cérebro, que pode também dar alteração de memória. Tem as causas tóxicas, né? Então, drogas pode dar alteração de memória, álcool pode dar alteração de memória. E tem os tumores, né? As causas tumorais de impacto e as causas infecciosas, as doenças que podem gerar. Uma outra questão, doutora Cláudia: como identificar se o déficit de memória é patológico? Na verdade, assim, sempre que você estiver preocupado se a alteração de memória é normal ou é patológica, ou tua, ou de um familiar e tal, o ideal é que consulte um médico. Porque daí a gente tem como fazer perguntas direcionadas para saber qual é o grau desse déficit. E tem algumas avaliações que a gente chama testes neuropsicológicos, que são testes que você aplica para ver se essa alteração de memória é patológica ou não, e se for, em qual domínio da memória está alterado, qual domínio da cognição está alterado. Você pode ter alteração na função visoespacial, pode ter alteração de linguagem, pode ter alteração de comportamento. Então, assim, cada região dá um tipo de alteração. E existem testes para isso, geralmente os mais simples o médico faz, mas tem os neuropsicólogos que aplicam esses testes e daí te dá uma noção. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Cláudia Eluane. Estamos falando no programa de hoje sobre memória. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19.1 Digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um informativo do Hospital São José. Hoje, 2021, nós continuamos a falar sobre um assunto que tem dado muitas notícias nos últimos tempos, a Covid-19.
O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta do Hospital São José, que atua diretamente no atendimento desses pacientes em UTI. Fabiano, muito obrigada pela participação no quadro. Eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas, para que elas pudessem entender qual é o papel da fisioterapia em pacientes, né? O atendimento desses pacientes em UTI. O que vocês fazem com esses pacientes? Olá, o fisioterapeuta na UTI, ele atua na parte respiratória, cardiovascular do paciente e motora. Né? Sim. Por exemplo, no paciente que tem acometimento respiratório, que está precisando de uma ventilação mecânica, ou seja, o suporte respiratório, a gente atua junto com o médico, traçando estratégias de ajustes de parâmetros dessa ventilação e também ajudamos na parte de processamento daquelas secreções pulmonares que vão acontecer durante a internação e conforme o quadro clínico do paciente vai melhorando e a gente percebe que está na hora de tirar ele do aparelho, Sim. É o fisioterapeuta que faz esse, que a gente chama de desmame da ventilação. É o fisioterapeuta que faz o paciente voltar a respirar sozinho. Sim. Outro ponto interessante também é a parte motora do paciente. Com todas aquelas sedações, medicações que são imprescindíveis, são necessárias na internação do paciente, tudo isso deixa o paciente muito fraco, Claro. promove uma fraqueza muscular muito importante para o paciente. Então, o fisioterapeuta ele atua prevenindo as complicações do mobilismo e também nos estímulos iniciais. Assim que o paciente sai daquela sedação, começa a acordar, Tá. o fisioterapeuta ele atua nessa parte de dar os primeiros estímulos, de devolver a funcionalidade motora para o paciente. Como é que são esses estímulos? Explica um pouco pra gente. Sim, a gente, é comum, inclusive, hoje ver pacientes sentando e andando dentro das UTIs. Então, a gente trabalha com exercícios de fortalecimento muscular dos membros do paciente, sentando, devolvendo a funcionalidade para ele poder tomar água sozinho, poder fazer o que ele fazia antes. Sim. Né? Quanto mais precoce, melhor. A gente sabe que depois que o paciente sai da UTI, vai para a clínica, passa por ainda um processo, vocês fisioterapeutas continuam dando esse tipo de suporte, mas quando vai para casa, existe alguns exercícios, algumas funcionalidades que essas pessoas precisam fazer ainda, Fabiano? Nós sabemos que o Covid é uma doença que deixa comprometimentos que levam meses para serem tratados, né? Tá. Então, sim, é imprescindível que o paciente continue com os tratamentos fisioterapêuticos, né, durante a médio e longo prazo e seguir as orientações que o fisioterapeuta vai fazer de maneira personalizada para cada caso. Sim, não é simplesmente, vi um exercício na internet, que hoje é muito comum, né? Isso acontecer, eu vou fazer para tentar reabilitação, né, pulmonar, física, enfim, com qualquer exercício que eu ver pela internet. Não é bem assim. Não é bem assim, o ideal é que seja personalizado para cada paciente. Isso, existe um tratamento, né, específico, Isso. Idealizado pelo fisioterapeuta, que tem todo esse tipo de conhecimento para a reabilitação desses pacientes acometidos com a Covid-19. Infelizmente, ainda é um tema que nós vamos voltar a falar aqui, né, no informativo do Hospital São José, e a gente então conversa numa próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo programa Pergunte ao Doutor. Até lá! É hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-la novamente, doutora Cláudia Eluane, médica geriatra, e no programa de hoje nós estamos falando sobre memória. Doutora, com a pandemia do coronavírus veio o lockdown e o isolamento aumentou, principalmente por parte dos idosos. As restrições de socialização pode contribuir para um comprometimento da memória? Sim, na verdade, isso é uma situação delicada, né?
porque a gente sabe que a gente tem que proteger os idosos, não são só os idosos, a gente está numa pandemia severa, mas os idosos, como tem mais risco, né, eles acabam estando mais isolados. Tanto pelo excesso de proteção da família, né, como às vezes, infelizmente, até por uma desculpa, não vou lá porque tem Covid, os idosos eles estão ficando mais isolados. E, ao mesmo tempo, o convívio deles, que às vezes era ir no mercado, ir na fruteira, ir na igreja, conversar com a vizinha, isso começa a diminuir. Isso faz com que os idosos se sintam isolados e facilita com que eles tenham depressão. A depressão é um fator de risco para esquecimento. Por quê? A pessoa que está deprimida, nada chama atenção. E como a gente já tem falado, se não chama atenção, a gente não lembra. Então, quanto menos atenção a gente tem, pior a memória. Quanto mais humor deprimido a gente tiver, menos atenção as coisas vão ter. E daí, com isso, você vai acabar piorando a tua memória. A outra coisa é que talvez a alimentação vai ficar pior, socialização vai ficar pior, exercício físico vai ficar pior. Então, isso tudo ajuda a prejudicar, sim. Doutora, doença ainda considerada nova, a Covid-19 intriga médicos e cientistas pela extensão do comprometimento que pode impor ao paciente infectado pelo coronavírus. Da longa lista de possíveis sequelas da Covid-19, alguns pacientes apresentaram condição que envolve perda da memória recente, dificuldade de concentração, sonolência, falta de equilíbrio e de execução de tarefas habituais e lentidão de raciocínio. Já é possível determinar os efeitos do novo coronavírus no cérebro dos pacientes acometidos pela doença? Como age e o que o vírus causa no cérebro? Na verdade, assim, essa pergunta eu acho muito interessante, né? O coronavírus, a SARS-CoV, né, que é o vírus que causa a Covid, né? Acaba sendo um desafio para todos nós, porque ela veio avassaladora. É uma doença que tem muita pesquisa séria envolvida, tem algumas pesquisas não sérias, mas tem muita pesquisa séria envolvida. E a gente está aprendendo também pela observação. O que tem se observado? Que várias pessoas pós-Covid têm ficado com algumas sequelas como essas que você falou. E tem alguns estudos, alguns trabalhos que mostram o seguinte: a gente tem o vírus do Covid, né, agindo na fase aguda. Então, quando você para de sentir cheiro, quando você tem alteração do teu paladar, você está tendo já uma ação do cérebro no sistema nervoso central, que é no centro do olfato, no centro do paladar. Dor de cabeça, sistema nervoso central. Então, tem a alteração do vírus na fase aguda. E a gente tem a alteração do vírus na fase pós-aguda, que daí pode alterar várias coisas e age de várias formas. Ou produzindo citocinas, que são substâncias inflamatórias, que inflamariam, entre aspas, esse cérebro, podendo dar lentidão de raciocínio, podendo dar alteração de memória, podendo dar confusão mental. Você pode ter alteração vascular, então você pode ter uma tendência maior a ter microinfartos por microtrombos ou maior sangramento, e daí daria essas isquemias que poderiam dar essas doenças, e também por uma ação direta do vírus no cérebro que ainda não é muito bem conhecida. Essas são as mais comuns, existem outras, mas essas são mais comuns. Se sabe exatamente o que acontece? Não. A gente sabe algumas coisas, né? Tem vários estudos mostrando algumas coisas, mas a gente vai saber ao longo do prazo. O que a gente tem observado ao longo desse 1 ano e pouco de pandemia? Tem pessoas que têm essa alteração cognitiva, em 2, 3 meses voltam para o normal, e tem pessoas que têm essa alteração cognitiva e às vezes levam 8, 9 meses, e tem outras que não retornam ao normal. Por que isso acontece? Não se sabe. Por que alguns recuperam super bem e outros não? Talvez porque alguns têm uma resposta inflamatória maior e outros não. Talvez porque alguns têm destruição de neurônio e outros não. Essa resposta inflamatória às vezes libera glutamato, que aumenta o estresse oxidativo, dá lesão celular. Então, assim, são muitas perguntas, né? Então, com certeza absoluta, nos próximos anos a gente vai ter uma resposta melhor. Doutora Cláudia, então, para finalizar a nossa entrevista, é possível prevenir problemas de memória com uma atitude simples do dia a dia? Quais são as dicas para não esquecer, doutora? Tem várias coisas que são importantes nisso, e a gente tem que começar isso lá no início da vida, tá?
Então, hábitos saudáveis, né? A atividade física é extremamente importante. A gente sabe que quanto mais atividade física a gente faz, maior reserva neuronal a gente vai ter. Alimentação saudável, a gente sempre cai na mesma coisa, que já Aristóteles já falava, bons ares, alimentação saudável e tal. Então é o quê? Alimentos com baixa quantidade de gordura, pouco processados, bastante verduras, tem uma dieta, né, que é a Magic, que fala sobre frutas vermelhas, azeite de oliva, tomate, alho, carnes brancas, tem alguns derivados de leite, mas alimentação saudável de maneira geral, né? Isso é importante. Ter convívio na sociedade, ser importante em alguma coisa. Então, importante que eu falo assim, participar no grupo da igreja, ou fazer trabalho voluntário. Tem locais, tem estudos maravilhosos falando sobre trabalho voluntário que melhora a memória e previne a alteração de memória. Meditação, tem uns estudos bacanas sobre meditação que funciona. Diminuir vícios, quer dizer, não fumar, porque o cigarro ele dá lesão neuronal. Beber com moderação, assim, na verdade, assim, evitar excessos de bebida. E eu falo diminuir excessos, a gente sabe que são de 10 a 12 doses por semana. Então, se você toma uma latinha de cerveja por dia, isso aí já está contabilizando, né? Então, não é pouco. Então, evitar a bebida alcoólica ou se beber com moderação, né? Evitar ao máximo o uso de drogas, independente de todos os motivos. A gente sabe que crack, cocaína, maconha, isso tudo destrói neurônio, né? E manter a mente ativa. Quer dizer, antes de manter a mente ativa, eu vou falar de outra coisa que é importante. Controle de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, né? Então, a gente tem que manter isso sob controle, né? Procurando o médico, fazendo tratamento adequado e tal. E manter a mente ativa. A gente sabe que quanto mais a gente põe o cérebro para funcionar, quanto mais coisas novas a gente faz, independente do que for. Gosto de fazer crochê. Tudo bem, então aprender coisas novas, aprender pontos novos, não fazer o que faz sempre. Eu gosto de cozinhar, tentar inventar pratos novos, ler muito, se divertir, ter bom humor. Então, assim, deixar a cabeça funcionando com coisas que te dão prazer, que daí isso vai facilitar a tua memória. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com ela novamente, doutora Cláudia Eluane, médica geriatra. Doutora Cláudia, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É sempre um prazer falar contigo. Nossa, eu que tenho que agradecer. Você sabe que eu sou sua fã há muitos anos. Eu fico muito feliz com esse convite, assisto sempre o teu programa, aprendo muito com o teu programa. Muito obrigada realmente. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.